Olá, eu sou a Gabriele e vou apresentar nessa videoaula os conceitos e a importância da economia solidária no Grande ABC. Então vamos começar a entender o que é economia solidária. As primeiras origens da ideia de economia solidária estão relacionadas ao socialismo utópico, lá no início do século XIX, onde pequenos produtores agrícolas e grupos operários se juntaram, motivados pela necessidade de se organizarem diante da precarização do trabalho e, consequentemente, de suas condições de vida. Já na América Latina, o conceito de economia solidária é um pouco mais novo. Cerca de 50 anos atrás, os conceitos foram importados da economia social que começou nos Estados Unidos e na Europa. Desde o início, o termo tem uma conotação política, como um modo de organização econômica muito diferente da proposta pelo capitalismo, mas também muito diferente da via marxista de tomada do poder estatal. No Brasil, o termo tem a sua origem em 2001, com a criação do Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária, que mais tarde viraria o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então, a economia solidária surge como uma alternativa ao modelo capitalista. Além disso, a economia solidária não é apenas sobre sobrevivência, mas uma forma de resistência econômica. Como mostra Paul Singer, ela questiona a relação patrão-empregado e propõe um modelo econômico sem a típica relação de compra e venda da força de trabalho. Nós veremos isso em ação no ABC. A economia solidária é baseada na cooperação, autogestão e na valorização do trabalho coletivo. A economia solidária é um conjunto de atividades sob diversos formatos organizacionais que contribuem para a democratização econômica, a partir do engajamento de grupos de indivíduos e fundamentado no desenvolvimento local e territorial. O seu objetivo é combater a exploração do trabalho e promover uma economia mais democrática e inclusiva. Esse conceito existe em resposta às contradições do sistema capitalista e às imperfeições das relações de trabalho, onde uma parcela da população excluída do mercado de trabalho formalizado busca sua sobrevivência coletivamente. Agora, vamos entender como a economia solidária existe no Grande ABC. Primeiro, você conhece o perfil socioeconômico do ABC? O Grande ABC é composto por 7 municípios e representa 5,7% do PIB do estado de São Paulo. Apesar de ter uma tradição industrial, a região enfrenta desafios como o desemprego alto, a informalidade e a queda salarial. A região já foi o coração industrial do país, mas hoje enfrenta uma taxa de informalidade de 41,7%. Além disso, dados recentes mostram que mais de 20% da população está cadastrada no CadÚnico e mais de 10% dependem do Auxílio Brasil. Com a desindustrialização, a economia solidária surge não só como alternativa, mas como estratégia de reativação econômica, especialmente em setores como reciclagem, alimentação e metalurgia, que já têm exemplos consolidados. Em uma região historicamente industrial e pioneira em muitos desses aspectos, a economia solidária tem se tornado essencial diante da desindustrialização e do aumento de desemprego que tem afetado a região recentemente. No ABC, a economia solidária fomenta pequenos negócios, promove inclusão social e estimula o consumo consciente e a sustentabilidade, por meio de cooperativas, feiras, bancos comunitários e moedas sociais. E de forma estratégica, a economia solidária tem sido encarada como um potencial para a retomada da economia do Grande ABC. Diante desse cenário, políticas públicas ainda são escassas, mas recentemente têm sido criadas para fortalecer a economia solidária. O Consórcio Intermunicipal lançou o programa específico para a área, e cidades como Santo André e Diadema contam com incubadoras que oferecem capacitação e apoio técnico. Agora podemos entender o perfil dos empreendimentos solidários no ABC. O mapeamento feito pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC Unisol Brasil registrou 54% de grupos informais e 55,7% de grupos que não possuem CNPJ. Muitos dos empreendimentos utilizam rede de cooperação solidária, como a rede EcoUni e a incubadora de Santo André. A maioria dos empreendedores busca apoio em políticas públicas, como espaços de comercialização,
capacitação e acesso a crédito. Os maiores exemplos do ABC são a Uniforja, no ramo da metalurgia, e a Rede Commissari, que é um banco comunitário com moeda social. Vale destacar que quase 60% dos grupos praticam coleta seletiva, mostrando como a economia solidária dialoga com a sustentabilidade. E embora muitos ainda desconheçam as políticas públicas, as redes de cooperação, como a EcoUni e a EcoSofia, têm sido fundamentais para compartilhar recursos e fortalecer a comercialização. Veja só esse gráfico que representa a distribuição dos produtos e serviços de empreendimentos solidários aqui no ABC. Note como artesanato e alimentação possuem a maior parcela desse gráfico. Mas não são as únicas. Existem grandes cooperativas industriais de empreendimento solidário. Esse tipo de mapeamento dos empreendimentos do ABC é muito importante para termos um diagnóstico mais aproximado da realidade e do contexto, e análises quanto à distribuição e localização no território. Além disso, esse tipo de estudo promove a nível local políticas e atividades de suporte a esses empreendedores de economia solidária e redes e parcerias que fortaleçam as atividades. A economia solidária não é apenas uma resposta à exclusão econômica, mas um caminho para um desenvolvimento sustentável e justo. E no ABC, ela ganha força extra. Une a tradição industrial com inovação social, transformando desafios como desemprego em oportunidades de desenvolvimento local. Cada feira, cooperativa ou moeda social reforça que outra economia é possível e está sendo construída aqui. Essa foi a nossa videoaula sobre economia solidária, o seu conceito e importância no ABC. Espero que você tenha gostado. E caso queira se aprofundar no assunto, você poderá consultar o material bibliográfico disponibilizado no site Páginas Arco-Íris. Obrigada!